Bom dia. Já entrou um pessoal aí já. O Bruno, e aí, Bruno, beleza? Como é que você tá? Hoje, bom dia. A gente vai falar sobre sintoma aqui, uma visão um pouco diferente. Eu não quero levar aqui para nenhuma tipo de teoria, nenhum tipo de, né? Mas é o que eu venci. Antes de tudo, antes de começar tudo, eu sempre gosto, né? Acho que o Bruno se formou recentemente em psicologia, né, Bruno? Então, tudo que a gente conhece aí de conhecimento, eu até falo brincando, né? Se a gente pensar, né? Será que a Bíblia foi uma invenção? O livro, né? A Bíblia Sagrada, a gente pode pensar nisso, mas nós seríamos colocados na ideia que, então, se for uma invenção, foi uma invenção. Um dos melhores livros do mundo, se não for o melhor do mundo. Você se formou semana passada, que massa, cara. Essa semana, nossa, bem-vindo, colega. Tamo junto. Psicologia é fantástica, é um trabalho maravilhoso. Eu amo psicologia. Então, eu vou ler do Novo Testamento, porque da última vez eu li só um trechinho, viu, gente, que eu li no começo, do Antigo Testamento. Então o pessoal fala, eu não gosto do Antigo, vamos ler do Novo, então. Romanos 8, 28. É só isso aqui que eu vou ler. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Forte isso aqui, hein? A questão já embate ali, né? Que todo mundo tá buscando qual que é o meu propósito, né? Eu vou deixar uma dica aqui, qual que é o seu propósito? É viver de propósito, propositalmente, de propósito. O Bruno mesmo se formou em psicologia, né? De propósito ele foi lá e se formou. Isso é viver de propósito também, né? Às vezes a gente fica buscando muita firula, achando que vai vir uma mensagem do além. E não é bem assim, é só viver propositalmente, né? Mas vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar, eu coloquei até no Stories aí esses dias, o significado da palavra sintoma, né? Da etimologia mesmo da palavra. Acho que é sim, pedaços, tom juntos, né? Juntar pedaços, né? E esse juntar pedaços, ele é interessante. Deixa eu desligar esse trem aqui, tá atrapalhando eu aqui. Esse juntar pedaços é interessante porque a gente vai fazer o diagnóstico, né? Dia, clareza, diagnóstico, conhecimento. Trazer a clareza, o conhecimento. Trazer esse conhecimento para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? Mas nós estamos numa sociedade que qual que é o movimento dessa sociedade? Fechei o notebook, foi melhor. Vamos acabar com o sintoma. O sintoma aparece, a gente tem que acabar com ele. Assim a gente faz tanto os sintomas menores, quanto os maiores, quanto os físicos, quanto os psicológicos. Eu lembro, meu pai né, quem conhece ele sabe disso, ele é endócrino, mas é homeopata, mas nem sempre foi homeopata, né? Mas ele é homeopata faz uns 20 anos, sei lá, ou mais. Mas ele criou a gente assim, medicação, né? Então, se a criança tem febre, tem um sentido nisso. O corpo, não é à toa que o corpo faz a febre, né? Não tô falando do sintoma fisiológico primeiro, biológico. E tem que deixar acontecer essa febre, né? Ela tem uma importância. E cada vez mais a gente vem apagando os sintomas. A pessoa, agora vamos para a parte mais psicológica e física também, né? Mas é mais aí a parte da psiquiatria. A pessoa está com insônia, está com muita ansiedade. O que a gente faz? A gente tem que acabar com esse sintoma. A gente tem que fazer a pessoa dormir. E assim é. Né? Então,
isso tem que ser observado. Será que é assim mesmo? Será que nós temos que apagar realmente esse, esse sintoma de uma vez por todas? Será que tem que ser apagado? É interessante pensar sobre isso. O sintoma, ele pode ser também um caminho, né? Algo que tem que ser olhado, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm apego com o seu sintoma e tem um significado nisso, né? O meu sintoma. Eu vou puxar um pouco ali para o lado da dependência química, que é onde eu trabalho, né? Tenho anos aí de experiência. Quando vai fazer a hipnose, por exemplo, tem uma pergunta muito genial, essa pergunta, que é lá da Omni, que é assim, deixa eu ver se eu lembro certinho, assim, o que você perderia se esse problema ou se esse sintoma desaparecesse? O que você ia perder? E é engraçado isso porque ninguém pensa nisso, né? Vamos dizer, você tem depressão, você tem ansiedade. A princípio as pessoas sempre pensam, não, nada, só eu ia ganhar. Mas se você for a fundo nisso, o que você perderia? Se você realmente não tivesse mais esse problema que você tem. Ia mudar muita coisa, né? O que você perde quando você perde esse sintoma aí? Então, na área de dependência química tem muito isso, esse apego com o sintoma, né? Dentro das comunidades terapêuticas, dentro das clínicas, os pacientes adoram falar a terminologia, eles adoram falar a terminologia adicto, né? Eu sou adicto, né? Eles até brincam, falam que adicto é mais esperto, mais inteligente do que as outras pessoas e tal, né? Então, aí fica essa jogada, né? Como se tivesse um apego, tivesse um apreço, tivesse ali um amor doente ali pelo esse sintoma. Lembra uma vez, acho que na última live eu falei sobre isso, né? A diferença do amor, né? O ódio é o amor doente. Eu odeio uma pessoa, mas não paro de falar nela. Eu odeio o meu sintoma, mas eu não paro de falar nele. E falo sobre ele. E vivo ele, lógico. Então, não estou dizendo aqui que então a pessoa tem que eliminar o sintoma direto. O sintoma tem que ser amenizado, tem que ser eliminado, mas ele tem que ser observado por que tem esse apego, por que esse sintoma, ele tem a pessoa tem esse apreço pelo sintoma, por que esse sintoma é importante para ela, né? Como se fosse uma obra de arte que foi montada e a pessoa olha para esse sintoma e vivencia ele. Isso tem que ver também. O sintoma é como se fosse uma busca de sentido, é algo que está dando sentido. Dependência química, uso de crack. O cara que está usando crack, mesmo que pareça bem maluco isso, quando ele vem para uma comunidade terapêutica, ele vem para uma clínica, dá para observar bem isso. O uso de droga é sintoma na vida dele, não é causa de problema. É doido, né? Então todo mundo olha e foca naquilo, tem que tirar ele da droga. Tá, beleza, tirou, ele foi para uma comunidade, foi para uma clínica. E o cara continua com um monte de dificuldade. O uso de droga é sintoma, é uma busca de sentido. Os pedaços dele que ele tenta resolver. Entra como um fármaco, né? A substância. Então, ele usa a substância em busca de melhorar ali, de afagar, de se esconder, né? Vários sentidos no uso. Mas o uso de droga é sintoma, isso é importante a gente ter essa visão. Em outras doenças, outros transtornos, também tem muitos sintomas que eles são apegados, né? Então, o que fazer com esse sintoma? A princípio, se não tem que eliminar de uma vez por todas, a gente tem que analisar, tem que olhar ele com sinceridade. O paciente que entra em análise, ele consegue olhar isso com mais apreço, consegue olhar isso com mais delicadeza, né? E isso não é leve, isso machuca, isso traz dores para o paciente, né, que está ali passando pelo processo. Mas os meus gatos estão saindo na porrada aqui. Mas isso é o caminho. Não tem como nós
chegar simplesmente e anular esse sintoma. Isso é um jeito bem simples das pessoas entenderem, é quando eu elimino um sintoma de uma vez por todas, como a insônia, e parece que resolveu. Eu coloquei a pessoa para dormir, a pessoa tomou a medicação, ela dormiu, mas não resolveu. Quem toma remédio para dormir sabe disso. Não, mas eu não vivo mais sem, Marcos. Então, você tá crendo nisso e é isso aí, né? Mas o seu corpo, ele é feito para dormir à noite. Esse é o natural dele, né? Esse é o processo dele. Se você não está dormindo, essa é a pergunta. Por que eu não durmo? O que acontece, né? Tem casos que vêm para hipnose clínica e que, nossa, é uma caixinha de surpresa. O que aconteceu na sua gestação? Como que a sua mãe era nas madrugadas? Tem muita coisa aí, né? Mas eu estou só jogando assim palavras, né? Não é assim que é exatamente isso. Mas tem que olhar para aquele sintoma como se ele tivesse um sentido de existência. Por que ele está aparecendo? Aí eu tomo a medicação, eu pego um remédio, induzo a pessoa ao sono, a pessoa dorme e isso, fisiologicamente. Por isso que tem muitos relatos de pessoas que usam a medicação para dormir, elas dormem e no outro dia acordam cansadas. E esse acordar cansada, ela começa a colocar como natural, na prateleirinha do natural ali, né? É assim mesmo, eu durmo e acordo cansado e tal, deve ser efeito da medicação, e vai vivendo dessa maneira. E não é assim que tem que ser olhado, né? Quem que vai para análise dessas pessoas? São poucas, viu? Isso que é o triste. São poucas as pessoas que realmente entendem e realmente pegam a ideia de que tem que tratar isso e que tem algo de errado, algo acontecendo que tem que ser resolvido, né? A insônia dela tem uma significância, essa insônia dela tem um porquê que está acontecendo isso, né? E a medicação, logicamente, tem que entrar, porque tem que ajudar ali, inicial ali nesse sintoma, né? Porque a pessoa tem que fisiologicamente dormir, isso é importante para a vida dela, senão não consegue fazer mais nada, mas ela tem que entrar em análise, né? Então, eu já trabalhei com psiquiatra e os pacientes que vêm para análise começam a ter resultados, começam a ter melhorias, né? Mas vamos lá, quando eu tô com um sintoma que me causa um transtorno mental, um problema, uma depressão, por exemplo, a primeira coisa que todo mundo pensa, tenho que eliminar isso de uma vez por todas, né? E é natural as pessoas pensarem assim, mas quando vai para análise, toma outro rumo, toma outro molde, outra cor, vai para outros lados, né? Então, a gente vai falando sobre aquilo, a causa da depressão não é a depressão, é outra, tem algo por trás, parece, né? Até tem pessoas que ficam um pouco ofendidas aí nisso, mas a gente vai vendo, ele tem uma história, tem toda uma questão por trás, né? Então, o sintoma não é o significado da palavra em si, já falei o significado da palavra, mas o sintoma é uma busca de sentido. Eu tenho uma coisa na minha pele, ela tá me mostrando que tem algo errado lá dentro, né? E isso, meus gatos estão lutando aqui enquanto eu falo. E essa pele tá mostrando algo que tem por trás ali, né? Eu posso tratar aqui, mas ele pode mudar de localização, ele pode ir para outro lado, ele pode ir para outro pedaço do meu corpo. Eu tenho que achar a causa. E para que isso aconteça, a pessoa tem que realmente querer, tem que realmente se soltar numa análise. E isso é uma viagem de corajosos, uma viagem que tem que ser feita com muito profissionalismo, né? Muita a abertura de mente, né? Tem que estar com a mente aberta para que possa fazer isso.
o profissional que está fazendo isso, ele tem que ser ético e aguentar isso, né? Tem uma frase, se eu não me engano, é do Jacques Lacan, o meu paciente só vai até onde eu fui, algo assim. Então o meu paciente, ele só vai até onde eu aguento, e eu só aguento até onde eu fui na minha própria análise, né? Então isso é interessante. Então o paciente me diz algo, ele me traz ali uma questão do sintoma dele, e se eu não tiver suporte para aquilo, mesmo que eu não verbalize, mas as minhas microexpressões, a minha postura diante daquilo que ele está falando, física mesmo, né? Até as minhas respostas, palavras que eu uso após a fala dele, a devolutiva, o paciente percebe, né? Então acontece isso acontece com todo mundo que está no começo da profissão, né? O Bruno, que não sei se está aqui ainda, mas ele vai passar por isso. Então, e isso não é dizer que o psicólogo não está preparado, é porque é uma evolução mesmo. A gente pega o paciente traz uma coisa, aí daí esse paciente conta algo e eu não estou preparado para suportar aquilo, o paciente falta outra e não volta mais. Isso já acontece com todo mundo, é uma experiência para que você possa, né? Tudo na vida é experiência, né? Tudo coopera para o bem, né? Como a gente falou no começo da live. Então é para que você possa aprender. Então, basicamente eu queria passar isso para vocês assim: o sintoma não tem que ser eliminado de frente, assim. Você olhou o sintoma, vamos eliminá-lo. Não é assim. É igual a questão da pele, você só vai trocar. Você vai trocar. Então, eu vou lá, acho o sintoma, elimino ele vai para outro lugar. Eu tenho que olhar para esse sintoma, analisar ele, por que ele tomou esse sentido, por que esse sintoma é assim. É aquela pergunta que tem lá na Omni lá, né? O que você perderia se esse sintoma desaparecesse? O que ia mudar na sua vida? Né? A pessoa que está em análise, a pessoa que está aberta para isso, ela vai ter uma resposta diferenciada, né? Ela vai se aprofundar nisso, né? Mas a grande maioria, a princípio, fala assim, né? Ah, não tenho nada, nossa, pelo amor de Deus, eu quero eliminar isso, né? Como um usuário de droga, né? Você chegando nele, o que você perderia se realmente você nunca mais usasse droga? Né? A princípio todos falam, não, eu nada, nossa, pelo amor de Deus, quero largar disso. Mas por que volta? Né? Por que volta naquele local que você sabe que é ruim? Aí tem muitas coisas para se investigar aí, né? Muita coisa para falar. Mas o sintoma da vida dele é esse, é o uso de droga. O sintoma da vida dele é tudo isso que está acontecendo. Então, olhar para esse sintoma, vamos eliminar já elimina no começo, o cara vai internado compulsoriamente, involuntariamente numa clínica, ele já ali ele já desaparece do núcleo da doença, né? Tu tira ele sai daquele ciclo dos usuários, ninguém mais vê ele, tá internado, beleza. A droga desaparece, porque lá não tem mais contato com droga, tudo termina. E por que continua? Por que aquela pessoa cheia de dificuldades continua, né? Então eles ficam nessa luta dentro de si e começam a perceber que o uso de droga é sintoma, né? Aí beleza, eliminou. E o cara fala, não, eu só quero eliminar. Não, já eliminou, tá bom. Aí o cara fica lá internado 3, 6 meses, sei lá quantos meses. Sai da internação, primeira semana ele recai, ele volta ao uso. Então eu volto a perguntar, e aí? Lembra que eu te perguntei? O que você ia perder se esse sintoma desaparecesse? Aí o cara falou, não, eu realmente quero eliminar isso. Será mesmo? Então tem que investigar isso, né? Por que tem esse apego? Por que tem esse retorno? Por que de novo eu vou naquilo que me machuca? Por que de novo eu pego o sentido e vou no mesmo local, nas mesmas pessoas, vou fazer as mesmas coisas, mesmo sabendo que aquilo me machuca muito? De novo e de novo. Isso é triste, né? E isso acontece com outras coisas, viu, gente? Tô falando de droga aqui porque é a experiência que eu mais tenho, que eu trabalho mais, né? Mas tem outras e outras coisas que podem acontecer em relação a isso, a esse apego com o sintoma.
traição, né? As dependências emocionais, né? As questões de pornografia, as questões aí de violência, né? Uso de álcool e droga. Então, por que eu vou de novo naquilo que eu sei que está me machucando? Por que eu faço de novo aquele sintoma da minha vida? Né? Por que eu vou atrás disso de novo? Então, tudo isso tem que ser olhado com mais clareza, né? Mais sinceridade. O sintoma não necessariamente tem que ser eliminado de uma vez por todas na hora. Ele tem que ser observado. Isso biologicamente e fisicamente. Biologicamente, né? Fisicamente e mentalmente. Ele tem que ser olhado dessas duas maneiras. Então, todo sintoma tem um sentido, ele é até uma obra de arte da pessoa que vive aquele sintoma, né? Então, a pessoa que está em depressão, ela vem até o consultório e ela quer acabar com a depressão. Tá bom, você quer acabar com a depressão. Então, vamos olhar para a depressão, vamos olhar para isso. Por que está acontecendo isso, né? A pessoa que está com insônia, ela tem que perguntar por que eu estou com insônia e levar isso em análise. Não ir lá tomar remédio, vai resolver biologicamente. No outro dia acorda cansado, acorda acabado. Ué, mas você não tomou remédio, você não dormiu, você não descansou? Por que você está tão cansado? Por que não está descansando realmente? Né? Tem que olhar melhor para aquilo. Não é questão de parar de uma vez por todas, mas por que está acontecendo isso? Por que está desregulada essa parte? O cara que usa álcool e droga, ele vai internado e já é eliminado de cara, né? Isso é eliminado na hora ali, na primeira semana. Ele já tá, no primeiro dia que ele vai internado, ele já não tá com a droga, ele já não tá mais com o sintoma da vida dele. Todo mundo fala, o problema dele é a droga, ele tem problema com droga. Esse é o problema dele. Tá, beleza, foi internado. Aí fica lá 3 meses, 4, 5, 6 meses. Sai de lá, volta ao uso. Né? Tem um apego. Mas isso é coisa de viciado. Será que é só na questão de droga? Será que as pessoas também não sofrem com questões que podem ser colocadas na mesma prateleira? Eu tenho algo que eu não gosto de fazer, é ruim, é feio, e eu faço de novo, e eu faço de novo. Aí eu oro, né, e choro, e clamo, e vou na missa, e vou no culto, e passo o domingo e falo, nossa, nunca mais vou fazer isso. Na segunda à tarde eu tô lá fazendo de novo. E volto a fazer de novo. E volto a fazer de novo. Aí eu tenho que eliminar esse sintoma de uma vez por todas, eu tenho que eliminar, e fica naquela luta enorme, né? Aí se você for para a parte bíblica, vai falar que é a luta da carne e do espírito, e fica nessa guerra. Então, será que se eu olhar para isso, eu falo, mas qual que é o sentido disso? Aí a gente chegou numa questão um pouco mais profunda. Qual que é o propósito dessa repetição na minha vida? Tem um propósito por trás. Esse sintoma tem um propósito. Ele tem essa obra de arte que eu fiz durante a minha vida, vamos dizer assim, ela tem um significado. Aí eu entro em análise, aí eu começo a olhar diferenciado para isso, né? Aí eu começo a ir realmente atrás da cura. Marcos, no Brasil não pode dizer sobre cura, é o curandismo, né, que é proibido, mas cura, a palavra cura, vem de curare, que é se cuidar. Aí eu vou me cuidar. Se eu tomo a questão do... Olha isso é interessantíssimo. A questão da medicação, ela é como uma pessoa que tem dor de dente, tá com cárie no dente, tá inchado, ele vai no dentista. O dentista não consegue acessar o dente, ele tá muito inchado o dente dele, não tem acesso. O dentista dá ali um anti-inflamatório para desinchar aquele dente. O dentista acessa o dente e tira a cárie. Beleza. Se essa pessoa não vai no dentista, ela só desincha, incha, desincha, incha. É igual a pessoa que está tomando medicação para dormir, por exemplo, não tem insônia. Desincha, incha, desincha, incha, né? A pessoa que tem depressão, que não vai para análise, só fica na medicação psiquiátrica. Desincha, incha, desincha, incha. Aí essa pessoa vai para análise e faz análise, né? Ou vai no dentista, tira essa cárie, né? Analogia, troca, tira aquilo. Aquilo se resolveu, né?
Mas se ela não curar, se ela não se cuidar, aquela cárie vai voltar. Aí volta, tem que fazer de novo e fazer de novo. Então, se cuidar também faz parte, né? Então, não é só desinchar o seu sintoma, como muitos buscam e muitos fazem. A indústria farmacêutica, por exemplo, cresce muito, muito, né? Não é simplesmente moldar o seu sintoma, mas o seu sintoma tem que ser olhado e visto que ele existe porque ele tem um sentido, ele tem um propósito por trás. E achar esse propósito é o caminho, né? Então uma frase muito legal que eu já escutei de um cara na internet que ele fala: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Tem muito significado também, né? Então, qual que é o meu propósito, Marcos? O primeiro propósito que você tem, meu filho, é você, né, adorar a Deus, vamos dizer assim. E o seu propósito de vida é viver propositalmente a vida. De propósito eu faço as coisas. De propósito eu sou isso. De propósito eu faço isso. De propósito eu tô aqui fazendo essa live. De propósito eu estudo. De propósito eu trabalho, né? Tem um propósito por trás. Isso é viver de propósito. As pessoas ficam esperando um propósito que vem do além, vai vir uma luz sobre a cabeça. Se o seu trabalho serve o seu propósito, é bom também, né? Mas viver propositalmente é isso, né? Então, pessoal, é isso que eu queria passar. Olhar, né, o sintoma não como algo que tem que ser eliminado de uma vez por todas na hora. Isso é que as pessoas mais buscam, isso que é o que mais vende, né, mais fácil de ser vendido para a humanidade. E as pessoas compram isso, mas não está se resolvendo. Não está se resolvendo. E continua. E assim está sendo. As pessoas compram, principalmente a indústria farmacêutica vende isso. As pessoas buscam e isso está ali indo para outras áreas, né? Ganhe dinheiro agora, arraste para cima e ganhe dinheiro apertando o botão do joguinho. E as pessoas vão e clicam naquilo e compram e cai de novo num golpe, num outro golpe, num outro golpe. E está aparecendo nos jornais golpes e mais golpes em relação a isso. E isso é no emagreça agora com essa cápsula e você toma ela e você vai emagrecer. E a pessoa emagrece. Bariátrica, por exemplo, a pessoa faz a bariátrica, vai lá e diminui o estômago, mas não muda a mentalidade, e daí engorda de novo, isso acontece bastante, ou entra em depressão, começa a ter outras dificuldades. E qual que é o sentido disso, né? Eu resolver de uma vez por todas, eliminar o meu sintoma é isso, né? E cada um vai nomear o seu sintoma, né? Tem cara que o sintoma dele né? E vamos resolver, e vamos fazer, e vamos desviar. Tem gente que não deixa nenhum sintoma surgir, né? Tem mães que não deixam o filho nem chorar, não deixam nem o filho nem ter uma febrezinha nenhuma, e vamos eliminar esse sintoma de uma vez por todas. E essa é a busca incessante, e tem pessoas que buscam até um sentido de nem sentir, nem chegar àquilo, né? Evitar acontecer um sintoma, né? E na minha área de dependência química, isso acontece e muito, e muito. As famílias, a busca incessante para eliminar aquele sintoma. E elas não percebem que esse sintoma ele elimina ali, foi internado. A partir do dia que foi internado, o sintoma já foi eliminado. Que é esse sintoma que você está falando, que é o uso de droga. Será que tem um propósito por trás? Tem uma causa, tem algo tudo para se ver ali. Tá? Pessoal, eu agradeço muito quem participou. Muito obrigado. Segunda-feira estaremos de novo às 7h15 para fazer essa live. Deus abençoe a todos e uma boa semana para todos vocês. Valeu, até mais.